você põe um depoimento desse no YouTube, as pessoas vão comentar lá embaixo: pô, tiozão, você teve sorte, hein? Desde pequenininho, mulherada em cima e tal, e isso e aquilo. Então, as pessoas encaram isso como sendo sorte. E eu, até um certo tempo atrás, iria concordar com essa avaliação, mas não é bem assim. Eu trato desse assunto, eu vou conversar com vocês sobre esse assunto como um ex-promíscuo, entendeu? Não como um moralista, entendeu? Eu não quero trazer aqui dar uma de moralista, longe, pelo contrário. Aqui, este tema, né, ele tem que ser abordado sem paixão nenhuma, tem que ser abordado de forma fria, de forma desapegada, entendeu? Da mesma maneira que um ex-viciado em drogas, por exemplo, ele vai e dá uma palestra para as criancinhas. E nessa palestra ele fala para as crianças sobre como que o vício destruiu a vida dele, ou quase destruiu a vida dele, e assim por diante. Não estou aqui para dar um de moralista, né, muito menos pregar falsa moral, né? Então, cara, quando você olha para o sexo de forma exclusiva, só o sexo por si só, não parece existir nada de negativo a respeito desse assunto. A forma pseudo-intelectual, pseudo-acadêmica e ultramaterialista que o sexo é tratado hoje em dia na grande mídia, de uma maneira geral, isso confere um ar ainda mais normal a essa nossa atividade humana. Entretanto, meu irmão, isso deixa de acontecer, o sexo deixa de parecer uma coisa tão normal e corriqueira na hora que você começa a comparar o sexo com todas as outras atividades e agora as atividades nobres, das quais o ser humano já se mostrou capaz. Especialmente quando a gente se depara com um número enorme de casos onde a única coisa que vem atrapalhar as atividades nobres das pessoas é exatamente os delírios sexuais delas. A normalização da promiscuidade é um dos grandes problemas da atualidade e ninguém tá nem aí para essa parada. É tipo assim, já tá tão normal que quando você, especialmente eu que vivi dentro da promiscuidade muito tempo, né? Quando alguém assim fala contra a promiscuidade, o pessoal já torce o nariz, o pessoal já vai contra, o pessoal já, entendeu? Já porque a parada tá tão normalizada. Mas se você for pensar bem, isso é uma coisa muito recente, entendeu? Isso é uma coisa muito recente. Você pode argumentar que na década de 20, que foram considerados, né, os anos loucos, na década de 20 houve uma devassidão bastante acentuada, mas apenas se for comparada às décadas anteriores à década de 20. Porque se você mesmo comparar com as décadas depois, né, da década de 20, não, já foi cortado um pouco disso. Mas se você olhar no contexto de hoje, como que é a promiscuidade hoje, em época de internet, em época de acentuação da aceleração da Kali Yuga, o que não estava ainda tão nítido na década de 20. A promiscuidade na década de 20, ela encontrou várias barreiras de disseminação, mas essas barreiras caíram todas, e hoje a disseminação e a normalização da promiscuidade não tem nenhuma barreira. Não tem nem as barreiras que tinha na década de 20, mas não tem mais nenhuma outra barreira, muito menos pai, mãe, família. Olha, o fato de pai e mãe não verem nenhum problema na filhinha de 15 anos estar namorando um moleque de 17 e o moleque de 17 vai lá dormir na casa deles, ou então, pior ainda, deixar a filha de 15 anos ir dormir na casa do namoradinho de 17 anos. Você está entendendo o que eu estou falando? As pessoas, hoje em dia isso é uma coisa normal, e se você fala que isso não é normal, as pessoas arregalam 2 olhos desse tamanho e falam que você é um careta, fala que você é o vovô, né? Que é isso, vovô? Estamos em 2024. A minha história
sexual, ela começou muito cedo, cara. E graças ao todo, eu fiz aquele jejum de 30 dias, só tomando água lá na Costa Rica, porque isso me permitiu uma clareza de memória, onde eu pude relembrar de fatos de quando eu tinha 4 anos de idade até antes. Especialmente porque, desde que eu nasci até os meus 6 anos de idade, eu morei na casa dos meus avós, então a lembrança de estar morando lá ajuda muito a definir qual idade que eu tinha quando certas coisas aconteceram. Então, você tem uma ideia, quando eu tinha meus 4 anos de idade, 2 coisas começaram a acontecer na minha vida. 2 coisas. A primeira coisa eu já contei para vocês, que era uma diarista que ia de vez em quando na casa da minha avó, porque minha avó, meu avô, minha mãe, meu pai, morava todo mundo junto lá enfurnado numa casinha de 2 quartos e meio, vamos dizer assim. Então não tinha dinheiro para ficar pagando empregado, mas de vez em quando, uma vez por mês, quando a minha avó fazia um intensivão, porque minha avó fazia salgado e também fazia doce para vender na rua, dava porcentagem aos molequinhos com tabuleiro, molequinho literalmente com tabuleiro no pescoço, né? Uns vendiam salgado, outros vendiam doce, minha avó dava porcentagem. Então tinha dia que a minha avó fazia um intensivão lá de fazer muito doce, de fazer muito salgado, ela chamava essa senhora para ajudar lá. Essa senhora tinha uma filha, e essa filha já tinha uns 16 anos para 17, e eu tinha 4, no máximo 5, e essa garota, ela era muito bonitinha, e eu lembro muito bem que ela tinha uma pele muito bonita, ela tinha uma pele muito aveludada, eu não esqueço disso, e eu era uma criancinha tenra. E essa garota me levava para dentro de um daqui dos quartos, e no quarto nem tinha porta, era só uma cortina de pano, ela me levava para debaixo da cama. E ali, cara, ela levantava a saia dela, já estava sem calcinha ali, ela, entendeu? Ficava mexendo no meu peru, entendeu? Ficava tentando passar o meu peru na xoxota dela, pegava minha mão, ficava, entendeu? Fazia esses negócios. E nessa mesma época, tinha um vizinho, que esse vizinho era ele, a esposa dele, e tinha 1, 2, 3, 4, 5 filhos. O caçula era um moleque mais ou menos da minha idade, e logo a seguir, mais velhos do que ele, era um casal de irmãs, perdão, um casal de irmãs, era um par de irmãs, 2 irmãs, né? Uma era lourinha, era um ano mais velha do que esse, não, ela já devia ter uns 10, e a outra devia ter uns 12. E eu lembro que a gente brincava, tanto eu ia na casa deles brincar e eles vinham na minha casa, lá na casa da minha avó, brincar. E a casa da minha avó tinha uma despensa lá embaixo, a casa era separada da cozinha, porque quando minha avó cozinhava era tanto turbilhão que ela não cozinhava dentro de casa. Meu avô teve que fazer um outro cômodo para ser a cozinha separada, porque tinha fogão de lenha, tinha fumaça, aquela coisa toda. Então, para separar a casa da cozinha, ele fez uma cozinha e para lá, né, pobre vai só fazendo uns puxadinhos, né? Aí, para lá da cozinha, ele fez um quartinho que era uma despensa, e para lá desse quartinho de despensa, ele fez uma mini oficina para ele. Meu avô era torneiro mecânico, ele era marceneiro, fazedor de gaiola, ele era alfaiate, fazia rede, fazia tarrafa e assim por diante. Mas então eu lembro, cara, uma época, eu estava batendo pique de esconder, aí o irmão dela estava procurando, e eu escondi com elas, debaixo de uma parada que tinha lá da despensa, lá, sempre debaixo de alguma coisa, não era uma mesa que tinha uma parede, tinha uma toalha. Aí eu lembro direitinho, cara, que ficava passando, elas deixavam eu ficar, né, tipo assim, elas queriam ver o meu pinto, e em troca elas ficavam mostrando a xerequinha delas, e a gente ficava ali, né, entendeu? E sempre as garotas mais velhas. Desde muito cedo, eu comecei a ser, né, abusado pelas garotinhas mais velhas. Eu, com 4, 5 anos, sendo abusado com as garotas de 15, 16, 17, umas de 10, umas de 12. Qualquer moleque novo ouvindo isso hoje, o moleque fala assim, pô, tiozão, você foi sortudo, hein? E eu, até algum tempo atrás, teria concordado que eu tinha tido sorte mesmo. Mas não é bem por aí. Ali eu já estava traçando um futuro de escravo aos desejos sexuais, escravo à minha libido. Porque vocês sabem muito bem, já falei para vocês aqui, eu sofri uma pequena negligência por parte dos meus pais. Meus pais não eram muito de ficar com muita coisa, com muita conversa, com nada desse negócio de ficar abraçando, beijando, eu te amo, eu nunca ouvi isso na minha vida, né? Mas o que essa negligência tem a ver diretamente
com a minha exposição ao sexo, tudo, porque meus pais não ficavam tomando muito conta de mim. Você pode ver que eu era uma criança de 4, 5 anos de idade e essas coisas aconteciam dentro da minha própria casa e nenhum adulto pegava, nenhum adulto viu, entendeu? Para onde que a negligência vai? Meu pai nem tinha muito jeito mesmo de ficar muito colado comigo. Meu pai trabalhava, né, o dia inteiro e trabalhava no banco de manhã e de tarde e não demorou muito, ele abriu um escritório de contabilidade com um amigo dele de sociedade, então ele trabalhava no banco de tarde e de noite ia para o escritório. Então, meu pai sempre cada vez mais distante. E a minha mãe nunca fez porra nenhuma além de ficar em casa. Na época que morava junto lá, ela mal fazia alguma coisa, porque era a minha avó que fazia quase tudo. Tinha uma prima minha, que era filha da irmã da minha avó, que era a minha avó que criava, morava lá com a gente, ajudava a minha avó a fazer, limpar as coisas. Minha mãe não fazia quase nada, mas mesmo assim, o tempo que ela tinha livre, ela não tinha muito contato comigo, com a minha irmã, não. Minha mãe sempre foi meio, preferia ficar de fuxico lá com as amigas dela, com as vizinhas, vendo televisão, do que prestando atenção nos filhos. Então, essa negligência deixava as crianças, me deixava bem vulnerável a esse tipo de coisa. Entendeu? Então, isso aí começou a marcar a minha personalidade. Não tinha nem 7 anos de idade ainda, minha personalidade não estava formada, então isso ajuda a formar o seu falso eu. A conexão que eu não tive com os meus pais, eu comecei a suprir inconscientemente, é lógico, através de experiências sexuais, e quando eu já estava, né, já de adolescente para jovem, já estava totalmente, assim, fisicamente pronto para atividades sexuais, eu entrei de cabeça e só fui parar com isso lá para os meus 45 anos de idade. A minha vida girava em torno disso. Se estava rolando, se tinha sexo em abundância com a minha vida, eu não era muito exigente com muitas outras coisas, não. Quase nada. Aí, quando eu estava com os meus 14 anos, mais ou menos, 14 para 15 anos, eu estava lá em Vitória. Essa história eu já contei para vocês. Eu estava lá em Vitória, né, Espírito Santo, foi em janeiro, e não sei como é hoje, mas naquela época, janeiro, saía o resultado, no Brasil inteiro, saía o resultado do vestibular, né, da prova do vestibular para o Brasil inteiro. Era tudo na mesma época. Em janeiro saiu o resultado, quem passou, quem não passou no vestibular, e a classificação. Eu estava lá em Vitória e eu cheguei lá. No dia seguinte que eu cheguei, eu estava na praia de Camburi, tinha uns bares lá, era um sábado, se não me engano, de manhã, já ali para o meio-dia. Então estava rolando uma batucada, uma cervejada, e fui lá com um chegado meu lá, um pouco mais velho do que eu. A gente estava na praia ali e fomos lá ver qual que era o motivo da balbúrdia, da festa, né? É porque estava lá uma placa lá com os resultados ali da cidade, de umas faculdades ali de Vitória ali, não sei, de Vila Velha, se não me engano, não sei nem se tem faculdade de Vila Velha, mas tinha uma galera de Vila Velha ali, porque eu conheci uma coroa que era de Vila Velha, estava na Praia do Canto. Naquele dia ela resolveu ir para Camburi, e foi ali que eu conheci essa, né? Ela devia ter uns 30 e poucos anos, 30 no máximo, uma morena, Sueli, a baiana. Ela tinha mudado da Bahia para Vila Velha. Em Vila Velha, ela saiu e foi ali na Praia do Canto fazer não sei o quê, e esticou até Camburi ali. E ela que chegou na minha, e ela começou a conversar comigo, né? Ou seja, de acordo com os padrões de hoje, uma pedófila, né? Ela que chegou na minha, estava ela e uma amiga dela, um pouco mais velha do que ela, né, as duas começaram a conversar comigo e com esse meu amigo. A gente estava na fila da cerveja, olha só. E eles distribuíram cerveja para mim, nem perguntaram idade, nem bosta nenhum. Tomei cerveja de graça a zóia na beirada da praia, lá em Camburi. Bom, tornando uma longa história curta, acabei indo para casa dessa coroa, e foi com essa coroa aí, foi a primeira vez que eu fiz sexo mesmo, de verdade mesmo. Não era só esse negócio de ficar passando a mão, nem dedinho, nem... Foi pela primeira vez, né? E a baiana, ela chegou, né? Ela me levou para o quarto. Olha só, que tava na sala eu, ela, a mãe dela, a irmã dela e esse amigo meu. De repente, do nada, ela falou assim: gente, vocês vão me dar licença agora que eu vou conversar com o tiozinho aqui. Me puxou, me tirou da sala, me levou para o quarto dela sem nenhuma cerimônia e fechou a porta. Ela estava com um roupão já, entendeu? Aí abriu lá o roupão lá e me chamou, com uma claridade, tudo, me chamou para cima dela, e ali, entendeu? Ali começou a minha vida sexual. Então, contando isso, você
põe um depoimento desse no YouTube, as pessoas vão comentar lá embaixo: pô, tiozão, você teve sorte, hein? Desde pequenininho, mulherada em cima e tal, e isso e aquilo, né? Então, as pessoas encaram isso como sendo sorte. E eu, até um certo tempo atrás, iria concordar com essa avaliação, mas não é bem assim. Galera, não é só... Porque se você inverte as bolas, né? Se no caso, em vez de ser homem, se eu fosse mulher e tivesse tido a mesma história, né? E todas as garotinhas, e as garotas, e as adolescentes, e as jovens, e essa moça, em vez de ser do sexo feminino, se fossem do sexo masculino e tivessem agido da mesma forma, o pessoal ia achar um absurdo, né? Imagina se eu fosse uma garota de 4 anos e o filho da faxineira com 16 tivesse me levado para debaixo da cama lá, e entendeu como é que é? Aí o pessoal já ia ficar bolado. Nossa, que absurdo. Você está entendendo para onde que eu tô indo? Mas só porque eu sou homem e as pessoas que me assediaram foram mulheres, o pessoal já acha que é o maior barato. Você está entendendo? Já acha que é o maior barato, acha que, né, ia achar que eu tinha tido sorte. E eu teria concordado até um tempo atrás, mas não é bem por aí, porque isso aí, galera, isso vai te aprisionando. E por que eu estou contando isso com esses detalhes todos? Porque isso é uma grande prova de que a promiscuidade está agora no seu ápice de normalização.